E aí, caras? Começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. No vídeo de hoje eu montei um material aí que promete ser um pouco polêmico. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo polêmico antes de que as pessoas pensem nisso, mas infelizmente ele vai acabar sendo um pouquinho sim. E hoje a gente vai falar sobre as piores cenas que existem nos filmes de Harry Potter. Roda a vinheta aí. Bom, antes de começar a falar sobre essas cenas de fato, eu preciso explicar aqui que as opiniões expressas nesse vídeo, em sua maioria, não são minhas, beleza? Algumas vão ser minhas, algumas eu peguei de vários sites aí, de críticos de cinema, sites de resenhas e tudo mais. E peguei também algumas opiniões de fora, de pessoas que eu conheço, do pessoal que curte a página do Expresso de Hogwarts lá no Facebook. Eu criei um tópico lá, perguntei quais são as piores cenas que eles acham que existem aí nos filmes e tal. Não vai chegar aí nos comentários e falar, eu discordo da tua opinião e tudo mais, porque a maioria das opiniões aqui não vão ser minhas. Então bora começar isso daí. Pra separar essas cenas eu levei em consideração aí efeitos visuais. Então se aquela cena tem um efeito visual que não ficou muito bonito e tudo mais, que a gente chama de CGI, que no caso, né, em português fica imagens geradas por computador. Então é quando é aquele efeito que os caras fazem no computador. A atuação de alguns atores dos filmes de Harry Potter, diálogos, questões físicas, porque sim, até em um filme onde a gente se passa num universo mágico, existem erros de física e também alguns erros muito visíveis e tudo mais. Pra deixar claro que essas piores cenas que eu separei são cenas que realmente as pessoas consideram ruins e não cenas que tem algum erro e tudo mais, mas alguns erros são tão feios que as pessoas acabam considerando essas cenas aí que tem erros, cenas ruins de verdade. Vocês já vão entender quando eu for falar. E também que fique claro que eu não separei essas cenas aí por ordem de A pior ou então de A menos pior e tudo mais. Eu separei elas de acordo com os filmes, então eu vou falar primeiro das cenas de Pedra Filosofal, depois Câmara Secreta e assim por diante, e também cronologicamente com o filme, beleza? Se a cena é muito no comecinho de Pedra Filosofal, eu vou falar dela primeiro, e se a cena é mais no final de Pedra Filosofal, eu vou falar dela por último, beleza? E finalmente começando, vamos à primeira cena que eu separei, que é do filme Pedra Filosofal, e a cena onde o Hagrid bate o guarda-chuva dele lá pra abrir a passagem pro Beco Diagonal, né? Vocês já perceberam que o efeito visual dessa cena é muito feio, os tijolinhos se abrindo ali e tal, não ficou uma cena legal de fato. O Hagrid e o Harry ali de fundo com os tijolinhos abrindo ali, não ficou um efeito visual bom de ser assistido. A próxima cena é a cena do trasgo. Se tu perceber também, não é um efeito muito bom de ser assistido. Dá pra perceber claramente que o trasgo foi gerado por computador ali, e isso fica muito mais visível na hora que o Harry sobe ali no colo do trasgo e tal, quando ele enfia a varinha no nariz dele, né? Dá pra perceber claramente que é um boneco quando ele se mexe ali junto com o trasgo e tudo mais. Outras cenas que eu separei pra falar são a maioria das cenas que envolvem voos com vassoura. A maioria dessas cenas também dá pra perceber que elas são mal feitas e tal. Dá pra ver ali claramente que parecem bonecos e tal, inclusive parecem uns bonecos tipo meio de porcelana, tá ligado? Tem uma parte em particular que eu acho bem feia, que é onde aparece tipo a goleira, não sei se é a goleira da Sonserina, mas acho que é, voando ali perto dos aros e tal, e dá pra ver claramente que não é um ator ali, que na opinião da maioria das pessoas acabou ficando bem feio. E por último que eu separei pra falar de Pedra Filosofal, é aquela cena onde o trio vai correndo pra cabana do Hagrid e tal, pra perguntar pra eles como que o Hagrid conseguiu o ovo de dragão e tudo mais. Cara, se tu perceber, quando a câmera dá um close no trio, fica muito feio, sério, é muito feio de verdade. Dá pra perceber claramente que eles gravaram aquela cena ali numa tela verde, depois só jogaram um chroma key em cima, porque realmente não ficou bem feito, cara. Dá pra ver claramente que aquilo ali não é um cenário de verdade. E agora que eu terminei de falar sobre Pedra Filosofal, deve ter muita gente aí falando nos comentários que ai, Renê, mas tem que levar em consideração que o filme é de 2001, em 2001 os efeitos especiais não eram tão bons. Cara, eu digo que tu tá errado, porque antes mesmo de 2001 existiam filmes ótimos no quesito efeitos visuais e efeitos especiais e tudo mais, e isso não é desculpa pra Harry Potter ser um filme ruim nesse quesito. E agora bora começar a falar de Câmara Secreta. A primeira cena que eu separei pra falar é um erro, pra quem percebeu melhor ali acabou achando a cena ruim, e eu tô falando da cena quando o Harry joga um Rictus Sempre lá no Malfoy e ele sai voando do clube de duelos. Aparece um cameraman bem no cantinho dessa cena, cara, e porra, pra um filme do porte de Harry Potter, cara, isso é muito feio, sério, isso é inadmissível. É a mesma coisa que nos livros de Harry Potter terem erros gráficos, porque sim, em alguns livros de Harry Potter nas versões brasileiras tem alguns errinhos e tal, e pra mim isso é no mesmo nível de botar um cameraman aparecendo em alguma cena ali do filme. É muito feio e acaba deixando a cena ruim. E a próxima cena que eu separei pra falar aqui de Câmara Secreta já é a última cena, e também a última cena do filme, e é a cena onde o Harry abraça o Hagrid lá e fala, não existe Hogwarts sem você, e daí todo o colégio levanta e começa a aplaudir o Hagrid loucamente, mesmo sem ninguém conhecer ele. Porque sim, se tu
não sabe, quase ninguém conhece o Hagrid aí em Câmara Secreta, cara. Digo, é claro que as pessoas sabem que ele é o guarda-caça e tudo mais, que ele tá ali cuidando dos terrenos e tal, mas ninguém é de fato amigo do Hagrid, assim como Harry, Ron e Hermione são. Ninguém mais ali, tipo, da Sonserina conhece ele. Daí o Harry fala que não existe Hogwarts sem você, o Dumbledore puxa um aplauso e daí toda a escola levanta pra aplaudir, menos o Malfoy, o Crabbe e o Goyle, tá ligado? Porque sim, até o pessoal da Sonserina aplaude. Isso, na minha opinião, não faz o mínimo sentido mesmo, porque, cara, se tu não sabe aí, a maioria das pessoas tem, tipo, um preconceitinho contra o Hagrid em Hogwarts. Eu não vou dizer um preconceito de fato, mas quando ele começa a ser professor lá em Trato das Criaturas Mágicas, a maioria dos alunos não gostam dele, sabe? Então ele realmente não era uma pessoa amada por Hogwarts e tal, e não faz sentido nenhum os alunos levantarem naquela cena lá e aplaudir ele loucamente. Começando a falar agora de Prisioneiros de Azkaban, a primeira cena que eu separei pra falar aqui é aquela cena onde a Hermione chega pra consolar o Harry quando ele tá lá embaixo da capa de invisibilidade em Hogsmeade e tal, e o Daniel Radcliffe, nosso querido Harry Potter, dá um show de péssima atuação, cara. Aquela cena onde ele grita pra Hermione, ele era amigo deles, ele traiu meus pais e tal. Cara, a atuação do Daniel é muito ruim de verdade. Isso não sou eu que tô dizendo, beleza? São opiniões que eu peguei da internet. O Daniel não sabe interpretar o Harry em momentos de explosão, em momentos de raiva e tudo mais. Ele só sabe interpretar o Harry quando ele é pra ser, tipo, uma criança normal. Ele realmente não sabe interpretar quando é pra ele demonstrar raiva e demonstrar algumas emoções mais fortes, assim. E essa cena fica muito claro isso aí. Lembra quando eu falei ali no início do vídeo que Harry Potter também tinham erros físicos, mesmo sendo filme de magia e tudo mais? Então, eu tava falando daquela cena onde a Hermione, ela pega o Harry pela camiseta lá naquela cena Salgueiro Lutador e fica levando ele pela camiseta e tal. E depois ela ainda, pra completar, cara, como se já não bastasse a cena sendo ridícula, mostrando a Hermione ter uma força do caralho que ela de fato não tem, e também que a camiseta do Harry não rasga, o que é quase impossível. Pra completar ainda a cena ser escrota, ela ainda joga ele e acerta ele certinho no buraco do Salgueiro Lutador, cara. É sério isso? É sério que a Hermione é tão forte assim e tem uma mira tão boa? Isso ficou muito feio, sério, de verdade mesmo. E pra terminar de falar sobre Prisioneiros de Azkaban, vamos terminar então com a última cena do filme de novo. Essa opinião, pra deixar claro, não é minha de novo, eu não acho isso uma coisa tão feia assim, mas muita gente, muita gente malha o pau nessa cena, que é a última do Harry lá onde ele voa com a Firebolt, e o filme termina com um freeze frame. O que é freeze frame? É um quadro congelado. E o que é um quadro congelado? É eles pegarem uma cena, congelarem essa cena e alongarem ela pra ela ficar grande como se fosse uma foto. E se tu não lembra, é assim que acaba o Prisioneiro de Azkaban, né? E o pessoal malha muito pau nessa cena. Eu não vi problema nela, não acho que seja uma forma ruim de terminar um filme, mas realmente a maioria dos críticos acharam essa cena muito escrota. E é assim que a gente termina Prisioneiro de Azkaban. Começando a falar aí de Cálice de Fogo, a primeira cena que eu separei é aquela cena onde depois que eles caem ali na chave de portal e tudo mais, aparece o Arthur, né, o pai do Rony, o Cedrico e o Amos Diggory, que é o pai do Cedrico, andando no céu, cara, depois de descer da chave de portal. Cara, vocês já perceberam que aquela cena ficou muito feia, o efeito dela é muito feio, o cenário que eles fizeram ali atrás é realmente escroto e não ficou de um jeito legal eles andando ali pelo céu, realmente não ficou legal mesmo. A próxima cena que eu separei pra falar aqui foi a cena que a maioria das pessoas responderam lá no meu tópico na página do Expresso de Hogwarts no Facebook. Eu perguntei quais eram as cenas que eles achavam a pior de todos os filmes e eles responderam essa que eu vou falar aqui. E é a cena que o Dumbledore chega lá em Cálice de Fogo apontando no Harry: Harry, didn't put your name on the Goblet of Fire, né? Tipo, muito puto ali. Pô, Harry, tu é um bosta, tu botou o nome no Cálice de Fogo e tal. E essa cena revela um Dumbledore que não existe em nenhum universo, nem se o Dumbledore fosse de Marte ele existiria daquele jeito e tal. E acabou ficando aí, vamos dizer, com o top 1 de cenas que as pessoas menos gostam aí nos filmes de Harry Potter. E a última cena que eu separei pra falar de Cálice de Fogo é aquela cena, cara, onde a Madame Maxime, aquela meia gigante lá que o Hagrid conhece em Cálice de Fogo, né, a diretora da Beauxbatons, ela pega um pedacinho da barba do Hagrid e lambe, cara. Velho, eu não consigo entender essa cena até hoje e eu acho muito nojento, sério, imagina lamber a barba do Hagrid. Acho que se existe um castigo ruim no mundo, vamos supor lá, teu filho fez uma coisa muito feia e tu vai botar ele de castigo, tu vai falar, cara, vai lamber a barba do Hagrid, porque sério, não deve existir castigo pior. E a Madame Maxime simplesmente chega, pega um pedacinho da barba dele e lambe, como se fosse a coisa mais normal e mais deliciosa que existe no mundo. Essa cena ficou muito estranha, de verdade. A primeira cena que eu separei pra falar de Ordem da Fênix, que fique claro que eu não acho que seja uma cena tão ruim assim. Eu peguei essas
opiniões, a maioria aí na internet e também de um pessoal que eu conheço e tal. E eles falaram que a cena do beijo do Harry e da Cho é muito ruim. E fica claro que eu não acho. Eu acho que é uma cena normal, sabe? Tipo, é o primeiro beijo do Harry. Muitas pessoas reclamam porque o Harry, tipo, não pegou na cintura dela, ou então não pegou na mão dela. Porque, tipo, eles se beijam realmente é só a boca ali, tá ligado? Eles nem se encostam no resto do corpo. Mas, cara, é o primeiro beijo do Harry. Tipo, ele tava nervoso pra caralho. Ele realmente não sabia o que fazer, tá ligado? E eu não acho uma cena ruim. Eu acho que até ficou legal ali. Aqueles viscos caindo em cima da cabeça deles. Porque se vocês nunca repararam, aqueles viscos só caem ali porque era Natal. E tem muito essa tradição aí, né? De, beijo embaixo do visco no Natal e tudo mais. E eles estavam na sala precisa. Então, tipo, o momento pediu um visco caindo ali em cima da cabeça deles naquela hora. Então eu não acho que seja uma cena muito ruim. Mas as pessoas odeiam, sério, de fato, as pessoas odeiam essa cena. E eu não posso fazer nada, só me resta falar aqui nesse vídeo. A próxima cena que eu separei é aquela cena onde o Grope pega a Hermione lá na Floresta Proibida e tal. Ele fica com ela na mão. E o efeito visual dessa cena é muito feio. Dá pra perceber claramente que botaram ali também uma tela verde. E a Hermione não tava sendo segurada por um gigante, obviamente, né? Não ficou legal. E pra encerrar aqui, Ordem da Fênix, a gente tem a cena da possessão do Harry lá, né? Onde o Voldemort consegue entrar no corpo dele lá no Ministério da Magia e tudo mais. Que fica claro que eu acho essa cena muito boa. De fato, o diálogo que existe nela ali do Voldemort e também do Harry e tal. E eu também acho que o Daniel interpretou essa cena muito bem. Mas o que eu tenho pra reclamar dela são aquelas horas que fica aparecendo, tipo, o Voldemort fazendo meio que um... tá ligado? Tipo, aponta a varinha assim e faz umas caretas muito feias. Cara, ficou muito escroto aquelas ceninhas que o Voldemort aparece fazendo isso. E ficou então com a última cena aí de Ordem da Fênix. Pra começar a falar sobre as cenas de Enigma do Príncipe, eu vou passar um Color Corrector aqui no filme. E ele vai ficar com o mesmo aspecto de Enigma do Príncipe. Quer ver, ó? Bota aí. Estão vendo? Então, foi esse o efeito que eles utilizaram no filme inteiro de Enigma do Príncipe. Vocês já perceberam, né? Que se tu botar Enigma do Príncipe em uma televisão e qualquer outro filme de Harry Potter em outra, vocês vão perceber que Enigma do Príncipe tem esse efeito assim, pra deixar o filme mais sombrio e tal. Até nas cenas ao ar livre, tá ligado? Nas cenas onde teoricamente teria que ter sol, ficou com esse efeito. Então o filme, tipo, ficou obscuro em toda hora, tá ligado? Porra, se tivessem colocado isso em uma hora ou outra, beleza. Mas em todo o filme, cara, isso não ficou legal. E eles já começaram errando aí pra mim, mas beleza, vamos começar a falar das cenas de fato. Bom, eu podia resumir as piores cenas aí de Enigma do Príncipe simplesmente falando Harry e Gina, porque todas as cenas que envolvem o Harry e a Gina em Enigma do Príncipe são péssimas cenas. Mas eu vou falar separadamente de cada uma delas aqui pra vocês saberem de fato de quais cenas eu tô falando ou não. E a primeira que eu tenho pra falar é a clássica cena onde a Gina fala que o cadastro do Harry tá desamarrado e vai lá amarrar. Muita gente respondeu também essa cena lá na página do Espérate Hogwarts no Facebook. Falaram que ficaram frustrados com essa cena aí pro resto da vida, que ela é realmente muito desnecessária, que não precisavam fazer aquela apologia que eles tentaram fazer ali naquela cena, se é que tu tá me entendendo, e acabou ficando aí como uma das piores cenas de Enigma do Príncipe na opinião da galera. Logo em seguida, essa cena da Gina tentando amarrar o sapato do Harry, a gente tem o ataque à toca, né, onde eles botam fogo lá na toca lá, e também muita gente malha o pau nessa cena, pelo simples fato dela não existir nos livros e também pelo simples fato dela ser apenas impossível de acontecer. Cara, depois que o Voldemort retorna à vida e tudo mais, todas as casas de bruxos e nascidos trouxas e qualquer pessoa que tenha sangue mágico correndo nas veias, ela foi protegida pro Voldemort realmente não chegar e matar qualquer um, tá ligado? E naquela cena ali aparece simplesmente a Bellatrix e o Greyback aparatando na toca e botando fogo nela e tal, tipo, nada impediria do próprio Voldemort aparecer ali na toca e matar o Harry, tá ligado? Então é uma cena que realmente não faz sentido nenhum pra quem lê os livros. E o pessoal acaba odiando ela demais aí no filme. E pra encerrar as cenas de Enigma do Príncipe, nós temos o famoso beijo de Harry e Gina. E eu já vou explicar aqui pra vocês a minha opinião sobre isso. Que fique claro, se Harry Potter não fosse baseado em livros, se Harry Potter fosse realmente só os filmes e tal, eu não acharia essa cena ruim. É uma cena de beijo comum, tá ligado? Tipo, a Gina chega a dar um selinho nele assim, fala uma frasezinha e você pode ficar aqui se você quiser também. E realmente não é uma cena ruim, tá ligado? Ela só acaba se tornando uma cena ruim, péssima, escrota, nojenta, babaca, se tu compara ela com o livro. Realmente, se tu chega e bota livro e filme um do lado do outro ali, essa cena é muito escrota. Comparado à cena do livro, essa cena, olha, fica lá embaixo enquanto a cena do livro tá lá em cima. E eu acho que as pessoas acabam odiando muito essa cena e tal, justamente por fazer essa comparação de livro e filme. Mas se Harry Potter fosse só um filme, na minha opinião, essa cena não seria tão feia. E fique claro que eu realmente acho essa cena feia, tá? Mas é só porque eu realmente comparo com o livro e tal, e essa é a minha opinião. E agora vamos para Relíquias da Morte parte 1. Por incrível que pareça, eu separei só uma cena pra falar desse filme. E
E essa cena é justamente a cena que mais divide os fãs de Harry Potter, cara. Enquanto, tipo, 50% dos fãs de Harry Potter amam de paixão essa cena, 50% dos fãs de Harry Potter odeiam essa cena e acham que poderia morrer. E é a cena da dança do Harry e da Hermione lá na barraca, depois que o Rony vai embora e tudo mais. Eu acho que se um dia eu for fazer um vídeo das melhores cenas de Harry Potter, com certeza essa cena estaria inclusa nesse vídeo, mas como esse vídeo é também das piores cenas de Harry Potter, essa cena também tá aqui, e é por isso que essa cena acaba sendo muito contraditória, porque ela divide muito os fãs. Enquanto os fãs que amam essa cena falam que essa cena demonstra aí claramente a amizade do Harry e da Hermione, um Harry completamente querido ali, tentando fazer a Hermione esquecer que o Rony foi embora, porque ela tava pensando muito naquilo e tava ficando chateado e tudo mais. Muitos fãs gostam dessa cena por causa desse fato, mas ao mesmo tempo a outra metade dos fãs odeia essa cena, porque ela não existe no livro e as pessoas acham que os filmes não precisam ter cenas que não existem no livro, o que eu concordo com isso, e dois, também porque acham que essa cena meio que tentou fazer o Harry e a Hermione terem um romance que eles não têm. Muita gente acha que naquela cena ali o Harry e a Hermione iam se beijar, tá ligado? Porque realmente tem uma hora que eles meio que tipo fazem um tá ligado? Vai, não vai, assim, e muita gente não gosta dessa cena por causa disso, por mostrar um lado que não existe do Harry e da Hermione, que seria um possível romance. Então eu realmente não sei o que pensar sobre essa cena, mas eu não podia deixar de falar dela aqui. E começando a falar sobre Relíquias parte 2, vamos à primeira cena que eu separei, que é a sub-história que eles colocaram ali em Relíquias parte 2, do Neville meio que sendo apaixonado pela Luna e tal. Cara, que fique claro, isso, pelo amor de Deus, isso não existe nos livros, beleza? Nunca chegou a ter nenhum vestígio de um possível romance entre os dois nos livros, e isso fique muito claro. E os fãs odeiam aquela cena que o Neville chega e fala: você viu a Luna? Sou louco por ela, preciso me declarar porque amanhã podemos estar mortos e tal. Eu também odeio essa cena e ela ficou com a primeira aí de Relíquias parte 2. Tem também a clássica cena do vamos, Tom, terminar isso do jeito que começamos, juntos. Cara, eu juro que o meu cérebro tenta entender essa cena até hoje. Eu não sei por que fizeram isso, cara, eu não sei. Ficou muito escroto aquele efeito do Harry e do Voldemort voando, das caras deles meio que se mesclando ali e tal. E depois eles, tipo, batem em várias torres de Hogwarts, depois eles caem de mais de 49 milhões de metros, e os dois caem intactos e tal, sem nenhuma parte do corpo quebrada, o que, olha, é realmente bastante incrível. Mas nem essa é a minha crítica não é sobre eles caírem e não quebrarem nada, mas sim porque ficou muito escroto ele se jogando ali daquela torre, e depois ele se a cara juntando ali e tal. Olha, eu não sei nem formular a frase que eu quero falar, porque essa cena é tão ruim que eu não sei, realmente não sei. Pula pra próxima aí. E a última cena que eu separei pra falar do último filme de Harry Potter aqui, meus amigos, é a morte do Voldemort. Cara, a morte do Voldemort era pra ser provavelmente aí uma das cenas mais épicas de Harry Potter. Se tu não sabe, no livro, essa cena acontece no meio do grande salão. Tem um puta diálogo foda do caralho do Harry e do Voldemort. O Harry dá um sermão fudido no Voldemort, tá ligado? Fala realmente muita coisa, e o Voldemort só fica não, você está errado, não sei o que, não sei o que. Então era uma cena muito foda que basicamente Hogwarts inteira ali assistiria, e daí teria sim aquele duelo final lá, e o Voldemort não vira purpurina, meus amigos, mas no filme o Voldemort vira purpurina, sabe por quê? Relíquias da Morte parte 2 foi o único filme de Harry Potter aí que foi feito para ser um filme 3D. Existe Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 3D pra comprar aí em Blu-ray e tudo mais, mas ele não foi feito com esse propósito, beleza? Ele foi feito como um filme normal e depois só transformaram ele em 3D pra Tintin, né? Mas Relíquias da Morte parte 2 realmente foi feito para ser 3D nos cinemas, então é por isso que tem várias cenas ali de pozinho estourando na cara e tal, várias cenas de impacto na câmera, porque realmente era pra ser um filme 3D e era pra ser mais lucrativo e tudo mais, e acabaram cagando completamente na cena da morte do Voldemort por causa desse 3D, cara. Inclusive foi gravado um final alternativo onde o Harry olharia pro corpo do Voldemort no chão e tal, e era pra ser uma cena foda pra caralho, mas no filme simplesmente fizeram o Voldemort virar purpurina pro 3D ficar mais bonito, e isso deixa os fãs de Harry Potter muito putos, e comigo não é diferente. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, comenta aqui qual cena que tu mais concorda das que eu falei aqui no vídeo, e realmente é a pior cena de Harry Potter e tal. Chega lá e fala: eu realmente não gosto da morte do Voldemort. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like daoríssimo aí embaixo. Vamos fazer esse vídeo bombar pra caralho, pra que chegue no maior número de pessoas, então não esquece do teu like. Se essa é a primeira vez que tu tá assistindo a um vídeo do canal Expresso de Hogwarts, seja muito bem-vindo. O meu nome é Renier e eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter. Então se tu curte um cara que faz vídeos apenas aí sobre
Harry Potter, se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui futuramente. Não esquece de curtir a página do Expresso de Hogwarts lá no Facebook, eu sempre deixo o link na descrição. Também não esquece de me seguir no Twitter, eu sempre deixo o link aqui na descrição. E no mais é isso, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana, valeu, é nóis!